Tentativa de furto é registrada em agência bancária na região central de Rio Claro. A PM foi acionada e preservou a área para os trabalhos da perícia. Segundo informações, o cofre e os caixas eletrônicos estavam intactos e um levantamento deve apontar quais objetos foram levados da agência. Polícia Civil de Santa Gertrudes apreende medicamentos vendidos de forma irregular. Prefeitura oficializa acordo de dívidas com a empresa que presta serviço de transporte público em Rio Claro. Hoje é sexta-feira e esses são os destaques do RC Notícias que começa a partir de agora. Olá, boa noite. A gente começa falando de uma ocorrência registrada nesta manhã em Rio Claro. As informações são de que uma tentativa de furto ocorreu em uma agência bancária na região central. A Polícia Militar foi acionada e a Polícia Civil agora busca identificar como criminosos teriam entrado no local. Você confere também o que mais tem de detalhes desta ocorrência, porque, segundo ainda as informações, os cofres e os caixas eletrônicos estavam intactos. Segundo informações da Polícia Militar, a agência da Caixa Econômica Federal, localizada na Rua 3, foi alvo de uma tentativa de furto na madrugada desta sexta-feira. A ocorrência mobilizou equipes da Polícia Militar que isolaram a área. De acordo com as primeiras informações, os caixas eletrônicos e o cofre da unidade não foram violados. Ainda não há confirmação sobre quais objetos foram levados e de que forma os criminosos conseguiram entrar no prédio. A Polícia Federal e a Perícia Técnica estiveram no local. Na rua, em frente à agência, foram encontrados cartões, assim como dentro do banco. E, além disso, foi constatado que 2 portas foram arrombadas, gavetas reviradas e indícios de uma tentativa de furto de um aparelho de TV. A perícia deve apontar como a ação aconteceu e quais foram os prejuízos causados. Câmeras de segurança da região foram solicitadas pela perícia e, até o momento, ninguém foi preso. Mudando de assunto, o Brasil registrou queda nas mortes violentas intencionais em 2025, alcançando o menor índice desde 2012. Apesar do avanço, alguns indicadores seguem em alta. O Anuário Brasileiro da Segurança Pública mostra que os casos de feminicídio voltaram a crescer. No ano passado, mais de 1.500 mulheres foram assassinadas por questões de gênero. Em 2025, o Brasil registrou cerca de 40 mil vítimas de mortes violentas intencionais. O indicador reúne homicídios dolosos, latrocínios, lesões corporais seguidas de morte e mortes decorrentes de intervenção policial. Os números mostram uma redução de 8% em comparação com 2024 e representam o menor índice desde o início da série histórica em 2012. O perfil das vítimas praticamente não mudou. A maioria de homens, negros e entre 18 e 29 anos. Entre os estados, o Amapá segue com a maior taxa de mortes violentas do país, seguido por Bahia e Ceará. Já Santa Catarina, São Paulo e o Distrito Federal registraram os menores índices. O levantamento também aponta a concentração da violência em cidades do Nordeste. Maranguape, no Ceará, lidera o ranking nacional, seguida por Eunápolis, na Bahia, e Maracanaú, também no Ceará. E olha, falando ainda do setor de segurança, em Santa Gertrudes, a Polícia Civil apreendeu medicamentos emagrecedores de origem irregular. Após o recebimento de denúncia anônima registrada pelo Disque Denúncia de que os acusados estariam fazendo essa comercialização, as equipes da Polícia Civil cumpriram o mandado judicial no endereço de um dos indivíduos e lá foram localizados no interior de uma geladeira os medicamentos sem registro e também sem autorização da Anvisa. O acusado informou ser usuário da substância e aproximadamente 5 meses ele fazia esse uso, né? Disse também que havia mais unidades aí armazenadas no local de trabalho de sua companheira. A equipe foi até esse outro endereço e encontrou também no interior de uma geladeira 2 caixas
lacradas contendo a substância. A mulher declarou ser usuária do medicamento há cerca de 5 meses também e confirmou que havia adquirido 4 caixas para comercialização, admitindo que as unidades apreendidas se destinavam à venda. Os dois receberam voz de prisão em flagrante pela suposta prática do crime previsto no Código Penal. Eles foram conduzidos à unidade policial, onde foram autuados em flagrante delito. Foi aplicada, então, a fiança de um salário mínimo para cada investigado que foi paga. Em seguida, eles foram liberados e vão responder ao processo em liberdade. E agora a gente fala de um assunto que vem aí se arrastando já há algum tempo, há alguns meses. É sobre a qualidade do serviço prestado pela empresa do transporte público em Rio Claro. Nós mostramos aqui várias vezes os relatos dos usuários e as dificuldades. Agora, a Prefeitura divulgou no Diário Oficial o parcelamento da dívida. A expectativa é que a situação melhore aí para quem precisa, desses ônibus todos os dias. A Prefeitura de Rio Claro oficializou o parcelamento de dívidas com a Sou Transportes, empresa responsável pelos ônibus na cidade. Os 2 acordos somam mais de R$ 8.600.000, referentes a débitos do transporte coletivo e do transporte escolar. O pagamento será feito em 5 parcelas mensais, de agosto a dezembro deste ano. Esse parcelamento começou a ser desenhado meses atrás. Em dezembro, a TV Claré foi informada pela Secretaria de Finanças sobre uma reunião entre a Prefeitura e a empresa responsável pelo transporte coletivo na cidade. Em fevereiro, a secretária confirmou que os encontros haviam acontecido e que um acordo para o parcelamento dos valores em atraso já tinha sido fechado. Mas só agora, esses acordos foram oficializados e publicados no Diário Oficial. A TV Claré acompanha as reclamações dos usuários do transporte público desde setembro do ano passado. A discussão sobre os pagamentos ganhou força em outubro, quando a Prefeitura anunciou a junção de linhas de ônibus em 11 bairros e 2 distritos. Nós mostramos no Rio Claro Notícias que a medida provocou reclamações de moradores que passaram a enfrentar viagens mais longas e carros lotados. No mesmo período, por conta das mudanças, estudantes passaram a ir até a escola a pé. Tá sendo difícil, né? Até porque a gente tá chegando mais tarde, tanto voltando quanto indo. Isso vai tipo, da minha sala praticamente todo mundo vai, da escola em si, praticamente todo mundo vai a pé. Eu até iria, mas meu pé não deixa, porque é perigoso. Quem continua utilizando os ônibus diariamente afirma que de lá para cá a situação não mudou. Tá a mesma coisa, tá até pior, porque tem hora que a gente fica horas esperando o ônibus e os ônibus não demoram. Compensação, Vila Olinda passava só em um bairro, agora passa em 3 bairros. Aí demora, a gente fica quase 1 hora dentro do ônibus, entendeu? Eu acho que isso não deveria de acontecer, principalmente para as pessoas de idade, né? Tem ponto perto de casa que é motorista nova, que não sabe que é ponto ali. Às vezes a gente dá sinal para parar, ela não para. Em dezembro de 2025, ao ser procurado pela nossa equipe, o secretário de Mobilidade Urbana, Vinícius Sossai, admitiu que, antes mesmo das mudanças serem oficializadas, a empresa já havia retirado alguns ônibus de circulação sem avisar a prefeitura. No entanto, a Secretaria de Mobilidade Urbana negou que a unificação tivesse sido motivada pelos atrasos nos pagamentos, mas sim por estudos técnicos e sugestões dos usuários. Dificilmente ele passa no horário. Eu moro no Arco-Íris. Às vezes espero um horário, ele não vem, tem que esperar o próximo. Antes era meia hora que acaba no centro, 40 minutos o máximo. Agora fica 1 hora dentro do ônibus, até chegar aqui no centro. Vagas de emprego hoje em Rio Claro para auxiliar de cozinha, motorista entregador, ajudante geral, montador de móveis, eletricista, secretária, motorista categoria D, auxiliar de manutenção, projetista e assistente financeiro. Os interessados devem procurar o Conecta, na Rua 3, número 1636, no centro, ou acessar o portal na internet. E a seguir, vamos ver como fica o tempo aqui para a nossa região. As temperaturas caíram bastante, viu?
O Apostolado Claretiano, por meio da Proclade Brasil, está promovendo a campanha SOS Venezuela para arrecadar recursos em apoio às vítimas do terremoto que atingiu o país. Sua contribuição pode fazer a diferença. As doações podem ser feitas via Pix para o e-mail apostolado@claretianos.com.br. Também é possível utilizar o QR Code. Contamos com a sua contribuição. Solidariedade não tem fronteiras. De volta e para falar de tempo, as temperaturas voltaram a cair bastante, muita chuva em algumas regiões do estado. Por outro lado, as chances de que o fenômeno El Niño atinja intensidade muito forte este ano aumentaram, viu? A atualização foi publicada recentemente pela Agência Oceânica e Atmosférica Norte-Americana. Aqui no Brasil, o evento associado ao aquecimento global aumenta o risco de enchentes, secas e também de ondas de calor. Em menos de um mês, a previsão de um super El Niño subiu de 63% para 81%. Isso porque a interação entre o oceano mais quente e a atmosfera ficou mais evidente. As mudanças nos padrões de vento, umidade e formação de nuvens próximas à região do Pacífico Central já são suficientes para colocar o El Niño deste ano entre os mais intensos já registrados. Os cientistas preveem que o fenômeno também deve atingir seu pico antes do previsto anteriormente, chegando ao nível mais extremo entre outubro e dezembro deste ano, e deve durar ao menos até o início do outono, em abril do ano que vem. Um El Niño mais forte aumenta as chances de que os eventos climáticos extremos ocorram. No Brasil, o fenômeno é responsável por aumentar as chuvas na região sul, intensificar a estiagem no norte e gerar ondas intensas de calor no centro-oeste e sudeste. Com essa nova previsão, é possível também que o país enfrente um verão extremamente quente este ano. Nos últimos anos, os eventos de El Niño estiveram associados aos recordes de calor pelo mundo. Em 2024, quando o fenômeno foi considerado moderado, o mundo registrou o ano mais quente da história. O fim de semana deve ser de sol, com muitas nuvens e com previsão de pancadas de chuva durante todo o dia. Em Rio Claro, mínima de 14 e máxima de 28 graus. Em Limeira, mínima de 15 e máxima também de 28. Em Iracemápolis, os termômetros oscilam entre 15 e 24 graus. E nós vamos ficando por aqui, mas lembrando que você pode rever as nossas reportagens no portal tvclaré.com.br, também lá no canal no YouTube e nos seguir no Instagram. Desejo uma boa noite e um ótimo fim de semana para você. Tchau, tchau.